E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a diferença entre circunferência e círculo? Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Para explicar qual é a diferença entre circunferência e círculo, nós vamos definir cada um desses dois elementos. Nós vamos começar definindo o que é uma circunferência, que nada mais é do que um conjunto de pontos do plano que estão equidistantes a um ponto dado. E é importante lembrar que esse conjunto de pontos que representa a circunferência, eles são equidistantes a um ponto dado. Para isso, nós vamos fazer uma representação geométrica dessa definição. Nós vamos considerar o ponto C, que vai representar o centro da minha circunferência, e como nós temos que traçar um conjunto de pontos que são equidistantes a esse ponto que foi dado, primeiro nós vamos considerar uma distância, que é essa distância que eu deixei indicada aqui, eu vou chamar de R, e essa distância é chamada de raio de uma circunferência. Então, do ponto C, eu considero uma distância R, e aqui na outra extremidade do raio R, eu vou ter um ponto que representa um dos pontos da circunferência. Mas como nós estamos falando do conjunto de todos os pontos que são equidistantes ao ponto C, então agora nós vamos traçar uma circunferência, de forma que todos os pontos dessa circunferência vão estar a uma distância R do ponto central. E agora nós podemos ver como vai ficar o esboço do traçado dessa circunferência, que é representada por essa linha que nós temos em verde. E qualquer ponto que nós considerarmos aqui nessa linha que nós temos em verde, ou seja, qualquer ponto dessa circunferência, tem exatamente a mesma distância do ponto central, que é a distância R. E dessa forma, a circunferência é o conjunto de pontos que compõem essa linha que nós temos aqui em verde. E agora, para diferenciar circunferência de círculo, nós vamos analisar a definição do que é um círculo. Um círculo é representado pelo conjunto de pontos de um plano, cuja distância a um ponto dado desse plano é menor ou igual a uma distância não nula que é dada. E agora, pensando na definição do que é um círculo, nós vamos começar considerando novamente um ponto central C, e desse ponto nós temos que considerar todo o conjunto de pontos desse mesmo plano que tem uma distância a esse ponto C, que é tanto igual, mas que também pode ser menor a uma distância nula que foi dada. Então nós vamos começar considerando quando esse conjunto de pontos é igual a essa distância dada. Ou seja, todos os pontos que nós vamos considerar inicialmente são equidistantes ao ponto C. E isso já traz uma similaridade com a definição que nós temos de circunferência. Vamos analisar o porquê. Se eu considerar novamente uma distância R, e se eu traçar todo o conjunto de pontos que é equidistantes ao ponto C, até esse ponto eu tenho uma circunferência. Mas nesse caso, o círculo não é dado apenas pelo conjunto de pontos que é igual a uma distância dada. Ele contempla também todos os outros pontos cuja distância também é menor. O que significa? Todos os pontos que estão aqui no interior dessa circunferência também são pontos do círculo. Ou seja, se eu quiser representar o círculo como um todo, eu tenho que considerar também o conjunto de pontos cuja distância ao ponto C, que é o ponto central, é menor do que essa distância R que foi dada. E para representar isso aqui na figura, nós vamos pintar o interior desse círculo. Dessa forma que nessa região que nós temos pintada, se eu considerar qualquer ponto e a sua distância até o ponto C, essa distância ela é menor do que R, ou seja, ela é menor do que essa medida do raio. Então agora nós podemos voltar aqui na definição de círculo e analisar a situação. Círculo é o conjunto de pontos de um plano cuja distância a um ponto dado desse plano é menor ou igual a uma distância dada. Quando ela é menor? Quando os pontos estão aqui nessa região pintada. E quando ela é igual? Quando os pontos estão exatamente no contorno dessa região. E o contorno dessa região é o que representa a circunferência. Portanto, existe uma relação entre circunferência e círculo. Mas eles são diferentes porque no caso da circunferência nós estamos falando apenas do conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de um ponto dado. Ou seja, nós estamos falando só desse contorno representado por essa linha verde. E no caso do círculo, nós temos tanto esse contorno quanto toda a região interna da circunferência também. Portanto, nós podemos concluir que o círculo é a reunião da circunferência que nós temos com toda a sua região interna, porque ele é composto por todos os pontos do contorno e os pontos que estão no seu interior.
E essa é a diferença entre circunferência e círculo. Portanto, quando nós falamos em comprimento, faz sentido calcularmos o comprimento de uma circunferência, e é uma forma que nós utilizamos para medir o comprimento dessa linha, que representa o contorno de uma circunferência. E quando nós falamos em área, faz sentido falarmos em área de um círculo, porque na definição de círculo nós estamos contemplando toda a região que é interna a uma circunferência. Então, quando falamos de comprimento, faz sentido falarmos de circunferência, e quando falamos de área, faz sentido falarmos de área de um círculo. E essa é, portanto, a diferença entre circunferência e círculo. A circunferência envolve apenas essa linha que nós temos no contorno, que é essa linha em verde. E ela é definida pelo conjunto de pontos que estão equidistantes a um ponto dado, que é o ponto do centro. E já no caso do círculo, nós temos o conjunto de pontos de um plano cuja distância é tanto igual a uma distância dada, como também menor. Então nós temos todos os pontos da circunferência e também todos os pontos do seu interior. E você conseguiu compreender a diferença entre circunferência e círculo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto desse conteúdo? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.